Eu quero cumprimentar a Igreja de Deus estabelecida no Brasil e no mundo com a santa e a gloriosa paz do Senhor. E a vocês, amados ouvintes da Palavra de Deus, que irão receber essa mensagem, eu quero também desejar uma boa tarde de salvação e dar a paz de Deus a vocês, cumprimentando vocês com a gloriosa e a santa paz do Senhor. Que essa paz que excede a todo o nosso entendimento possa alcançá-los em nome de Jesus nessa tarde deste dia. Meus queridos, Ezequiel capítulo de número 37, versículo 3. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, tão somente versículo de número 3. Eu quero, nesse exato momento, deixar essa palavra para mim, a sua, nossa meditação. O texto bíblico que eu vou ler é da versão da Bíblia King James, Pão da Vida Atualizada, que nos diz assim, não repare se vocês ouvirem algum barulho, é por causa do vento, tá? Tá batendo um vento aqui, uma corrente aqui de vento aqui, e tá fazendo um determinado barulho, mas nada que venha atrapalhar nesse momento essa mensagem que será compartilhada com vocês, essa porção bíblica que eu vou passar para vocês com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 3. Diz assim: Então ele me indagou, ele quem? O Senhor. Ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi. Quem respondeu? Ezequiel. Ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. Eu vou repetir para que esse texto, dessa mensagem, dessa porção bíblica que eu estou compartilhando com vocês, com todos vocês, possa ficar na mente e guardado no coração de vocês. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi, ó Yahvé soberano, só tu o sabes. O capítulo de número 37, redobre a tua atenção, ele é conhecido e chamado de a visão do vale de ossos secos. Ou, deixa eu só encostar a porta aqui. Pronto. Como eu dizia, o capítulo 37, ele é conhecido e chamado de a visão do vale de ossos secos. Esse capítulo também pode ser chamado de a profecia do vale de ossos secos. Então, esse capítulo ele é identificado por esses dois temas, a visão do vale de ossos secos ou a profecia do vale de ossos secos, que é a forma como é apresentado o capítulo 37 no livro
de Ezequiel, ou do profeta Ezequiel. O que nós temos no capítulo 37? Nessa visão dos ossos secos, Deus aqui está apresentando novamente o método e os meios pelos quais irá restaurar, renovar e tornar novo, consertar e reconstituir, formando de novo e restabelecendo a sua forma original a nação de Israel na terra. É importante você entender que quando eu disse que nessa visão do Vale de Ossos Secos, ou da profecia do Vale de Ossos Secos, Deus está apresentando novamente o método e os meios pelos quais Deus vai fazer uma obra de restauração na vida da nação de Israel. Por que Deus está apresentando novamente ou mostrando para o profeta Ezequiel um novo método para ser aplicado no povo de Israel? Simples. Se você ler a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento, e isso desde os dias de Moisés, você vai ver que desde que Deus tira, quando Deus tira, melhor dizendo, Israel do Egito, que Israel é liberto do cativeiro egípcio, que durou 430 anos, você vai notar que desde ali de Êxodo, quando o povo é liberto, é libertado, se torna livre das mãos de Faraó, você vai ver que desde os dias de Moisés até chegar à Terra Prometida, aí entra períodos de reis, e você vai ver que Israel ele é uma nação que tinha um hábito muito estranho um comportamento muito estranho em relação a Deus. Você vai ver que isso era nos dias de Moisés, você vai ver que isso foi nos dias de Josué, aí adentra os juízes, aí vem um período de reis, aí nesse período de reis Deus levanta profeta para advertir a nação, porque a nação de Israel, ela uma hora estava de pé, outra hora ela estava caída. Uma hora ela adorava a Deus, outra hora ela fazia cultos aos demônios. Então você vê que Israel foi, e a Bíblia apresenta isso, uma nação muito oscilante. Por isso que aqui, nessa visão dos ossos secos, ou do Vale de Ossos Secos, Deus está apresentando para o profeta, já nos dias do profeta Ezequiel, um novo método que ele vai usar para tornar a restaurar, renovar, tornar nova ou novo, consertando e reconstituindo, dando um novo formato e restabelecendo a sua forma original a nação de Israel na terra. Porque devido a isso, esse cai e levanta, levanta e cai. Israel era assim, uma hora estava de pé, uma hora estava caído, uma hora adorava a Deus, outra hora adorava a outros deuses, uma hora servia ao Senhor, outra hora estava vivendo uma vida de idolatria, idolatrando a falsos deuses. A visão aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, ela ilustra a bênção e a segurança prometida na aliança de paz e na nova aliança que Deus iria implantar nesse tempo de restauração. Então a gente precisa entender que nessa visão do Vale de Ossos Secos, ou da profecia do Vale de Ossos Secos, Deus aqui, além de trazer um tempo de restauração, Deus, através dessa restauração, ele iria implantar, ele iria fazer, ele iria estabelecer uma bênção e também segurança, uma segurança para o povo.
Como assim? Essa segurança viria prometida através de uma aliança de paz estabelecida entre Deus e o povo. Isso seria chamado de uma nova aliança que Deus iria firmar com Israel através dessa visão do vale de ossos secos. Então Deus tinha grandes projetos para Israel. Deus tinha grandes planos para Israel, assim como Deus tem grandes projetos para a minha vida, para a sua vida e planos para nós. Então Deus tinha isso com Israel. Pois bem, nos versículos de 1 a 6 do capítulo de número 37, o Senhor está apresentando a visão e dá instrução ao profeta Ezequiel. Nos versículos de número 7 ao 10, no capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, aqui nos versículos de 7 ao 10, que se encontram no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, Deus está interagindo com a visão. Ou melhor dizendo, Deus está usando essa visão para interagir com Ezequiel. E Ezequiel, em meio a isso tudo, ele interage com a visão. E nos versículos de número 11 ao 14, Deus, ainda aqui no capítulo de número 37, Deus interpreta a visão para Ezequiel. E precisamos entender que assim como Deus, através do poder do seu Espírito, conduziu a Ezequiel, e isso através da sua boa mão, levando o profeta ao meio do vale de ossos secos, assim Deus também quer te conduzir ao vale de ossos secos, que é o mundo lá fora. A gente precisa entender, após eu ter dado essas explicações, né, que no versículo 1 ao 6, Deus dá instrução ao profeta, isso ali naquela visão do vale de ossos secos. Aí nos versículos 7 ao 10, Ezequiel começa a interagir com a visão, né, que se dá ali no vale de ossos secos. E nos versículos 11 e 14, do 11 ao 14, Deus está interpretando a visão para Ezequiel, mostrando para ele, explicando para ele o porquê daquela visão, o que significava, qual era o sentido daquilo. Deus está dando a ele o discernimento dessa visão. A gente tem que abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos que o poder do Espírito do Senhor conduziu a Ezequiel. Isso está lá no capítulo 37. Depois, com calma, você lê. E o Espírito do Senhor conduz Ezequiel, e essa condução é feita através da boa mão, a alta mão poderosa do Senhor, que leva o profeta ao meio de vale de ossos secos. Então, assim como Deus usou ele, Deus quer me usar, quer te usar. Por quê? Porque se você parar para prestar atenção, você vai ver que existem vários tipos de vales de ossos secos perto de nós, lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde nós moramos, no meio da nossa família, no bairro onde nós moramos, na comunidade onde nós moramos, nos lugares e locais que nós passamos. Sempre existe um vale de osso seco, precisando de que um profeta ou uma profetisa que vá nesses lugares conduzido pelo Espírito do Senhor e sendo auxiliado pela boa mão do Senhor, vá e leve uma profecia de vida, uma profecia de restauração, uma profecia de salvação, uma profecia de segurança, uma profecia de reconstituição, de Deus formando de novo, restabelecendo a vida da pessoa à sua forma original, levando para essas pessoas segurança, uma aliança de paz e uma nova aliança através da palavra do Senhor e firmada e estabelecida com a ajuda do Espírito Santo. Então, assim como Deus usou Ezequiel, Deus quer te usar para ir ao mundo, e o mundo hoje é um vale de ossos secos, que
existem muitas pessoas que estão nesse mundo, que humanamente elas dizem que estão vivas, que estão bem, mas espiritualmente elas se encontram mortas. Então que você possa guardar isso na sua mente, no seu coração. Eu concluo dizendo, aqui no capítulo de número 37, versículo de número 3 do livro de Ezequiel, Deus fez uma pergunta ao profeta. Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Ao ponto que o profeta lhe responde a Deus dessa forma, ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. Por que o profeta Ezequiel respondeu a Deus dessa maneira? O profeta ele responde a Deus dessa forma porque ele baseava a sua fé completamente no Deus vivo. Então, ele tinha sua fé firmada em Deus. Por isso que ele respondeu a Deus dessa forma. Normalmente, qualquer pessoa que Deus fizesse essa pergunta, responderia ou diria não à pergunta que Deus tinha feito. No entanto, Ezequiel não limitou o poder do Senhor, pois ele sabia que o Todo-Poderoso poderia dar vida àqueles ossos, que representava a nação de Israel. O que me chama a atenção nessa passagem é que Ezequiel caminhou de um lado para o outro e observou que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados, ressequidos, estavam bem deteriorados. E isso, essa observação, essa caminhada, esse andar de um lado para o outro, Ezequiel fez isso antes de Deus trazer um tempo de restauração naquele vale de ossos secos. E com isso eu aprendo que existem tipos de crente que não querem ir no vale de ossos secos, pagando o preço de caminhar de um lado para o outro. Esses tipos de crente não querem pagar o preço de observarem o estado dos ossos que estão secos sobre o vale. Mas Deus, ou quando Deus restaurar ou trouxer um tempo de restauração, que os ossos estiverem de pé, como um numeroso exército, que estiver tudo pronto, aí essas pessoas ou esses tipos de crente vão querer aparecer para dizer que participou de todo o processo. Qual foi o processo? De pagar o preço de caminhar de um lado para o outro, de observar o estado dos ossos, de ir lá no vale. Aí essas pessoas vão querer aparecer para dizer que participou de todo o processo. Só que se esquecem de um detalhe. Aqui, nessa dimensão terrestre, eu posso querer, você pode se comportar dessa forma. Ou muitas pessoas se comportam assim, aparecendo só na hora boa, para dizer que fez, que ajudou, que estava ali quando tudo estava difícil, mas lá no céu, né, a Bíblia vai nos ensinar que o olhar de Deus, os olhos do Senhor são como chama de fogo, tudo vê, e nada escapa do olhar do Senhor. Lá no céu, essas pessoas se esquecem de um detalhe, que o olhar de Deus para nós aqui na terra, Deus ele entende o seguinte, ele sabe e conhece os que são verdadeiros, os que estão mesmo pagando um preço, os que estão mesmo se despojando, né? Deixando ali o seu conforto, deixando ali a sua zona de conforto, deixando muitas das vezes de ficar com os braços cruzados, de ficar dentro da sua casa e estão indo pagar o preço em prol do Evangelho, para que o Evangelho seja proclamado, para que o nome de Jesus seja pregado a toda a criatura. Deus conhece, Deus sabe. Tem gente que fica de braços cruzados, não quer nada com nada. Tem gente que só quer aparecer na hora boa. Mas Deus sabe aquele que está suando a camisa, aquele que está se esforçando, aquele que não fica na sua zona de conforto, mas vai para a zona de confronto,
aquele que não fica de braço cruzado dentro da sua casa, mas que entende que existe um mundo e que as pessoas que estão à sua volta estão vivendo num vale de ossos secos. Parece que está tudo bem humanamente, mas espiritualmente essas pessoas não têm paz, não têm vida, não vê nada de novo. A sua vida está indo de mal a pior. Então, quando Deus olha para nós aqui embaixo, Ele entende uma coisa: só vive o propósito quem passa pelo processo. Então não adianta. Quem não foi lá no vale, né, observar, caminhar, perguntar, não adianta chegar agora, depois que tudo está pronto, depois que esse exército se levantou. Antes eram numerosos ossos, amontoado de ossos um em cima do outro, mas agora esses ossos, após serem evangelizados, após a palavra de Deus ser pregada, após a palavra de salvação ser profetizada sobre a vida dessas pessoas, Deus está vendo aquele que se esforça, aquele que abre mão da sua vida para querer viver verdadeiramente a vontade de Deus. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. E guarda isso: só vive o propósito quem passa pelo processo. Ezequiel passou pelo processo. Qual foi o processo? Ele foi levado pelo Senhor. Ele foi conduzido, né, pelo Espírito do Senhor. Foi conduzido, o Espírito conduziu, a boa mão do Senhor pegou ele, levou ele, né? A gente vê que o profeta aqui, o profeta aqui, ele paga um preço para poder ver aqueles ossos se levantando, se tornando novamente uma nação. Porque antes era uma nação, só que agora, devido ter vivido uma vida no pecado, uma vida longe da comunhão, uma vida em desobediência, o pecado destruiu a vida dessas pessoas, destruiu a vida daquela nação. Ali havia famílias, ali havia pessoas que tinham uma história de vida, só que agora a sua história de vida foi interrompida. E Deus usa o profeta. Deus tem que usar alguém, isso é fato. Então Deus vai usar alguém. Só que esse alguém que Deus vai usar, essa pessoa, ela tem que estar disposta, primeiro, a renunciar, a pagar o preço, a entender o propósito, entendeu? A viver isso. Não é só o Enos entender que tem que viver o propósito no lugar onde ele está estabelecido, não. É o Enos entender que quando Deus falar assim, levanta e vai a tal lugar, e vai a tal região, e vai aos desfavorecidos, aos empobrecidos, aos miseráveis, aos caídos, porque é muito fácil eu querer anunciar essa palavra para uma plateia que já tem uma vida, né, bem estruturada, já tem a sua casa construída, já tem os seus sonhos, né, alguns alcançados e outros vão alcançar. Outra coisa é você pregar para uma pessoa que está no vale de ossos secos, sem perspectiva de vida nenhuma. Então que nós possamos ser como Ezequiel, que foi conduzido. Ele entendeu que Deus o conduziu através do poder do seu Espírito e que a boa mão do Senhor o direcionou a ir no vale de ossos secos. Ainda hoje, procure um vale de ossos secos para profetizar. Procure. Porque no vale de ossos secos a gente tem que entender isso. Quando a gente vai no vale de ossos secos, não tem microfone, não tem um bom amplificador, não tem um bom som. Você não tem à sua disposição ali naquele momento recursos e aparatos para poder te ajudar. No vale de ossos secos, você vai profetizar e o instrumento que será usado vai ser a sua voz, a sua boca. Então procure um vale de ossos secos no decorrer dessa semana, que nós possamos procurar, que procuremos um hospital, uma boca de fumo. Vamos falar de Jesus, vamos resgatar vidas. Pessoas estão morrendo e nós precisamos falar de Jesus. Porque existem pessoas que precisam viver um tempo, como eu disse aqui,
para fechar, essas pessoas precisam viver um tempo de restauração. Elas precisam viver um tempo de novidade de vida. Essas pessoas precisam viver um tempo de uma nova aliança. Essas pessoas precisam viver um tempo que Deus possa fazer na vida delas muitas coisas, muitas benfeitorias como tem feito na minha vida. Essas pessoas precisam ter sua vida reconstituída, as suas vidas formadas de novo. Deus dando forma de novo à vida dessas pessoas. Essas pessoas precisam viver um tempo de restabelecimento, a sua vida ser restabelecida à sua forma original. Essas pessoas precisam ver a bênção do Senhor, a segurança prometida através de uma aliança de paz e de uma nova aliança. Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.